E aí galera, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como que vocês foram na rodada 2 do Cartola FC Campeonato Brasileiro 2023? Já coloquem nos comentários aí quantos pontos vocês fizeram, quantas cartoletas vocês valorizaram. Vamos fortalecer essa comunidade chamada Bulldogs Teams. Vou criar uma comunidade aí chamada Dogs, na verdade, né? Dogs Teams. Todo mundo que gosta de um doguinho vai entrar nessa comunidade aí. Pessoal, Bulldog Soccer Teams, time principal, fez 70 pontos nessa primeira rodada, na segunda rodada, desculpa, um pouco acima aí, né? Quase 15 pontos acima da média dos cartoleiros, então fomos muito bem aí na minha visão. Valorizamos quase 15 cartoletas, chegamos a 131 cartoletas, extremamente alta em comparação com a média dos cartoleiros. A gente está muito bem relacionado a cartoletas, né? Vejo que essas duas primeiras rodadas foram muito boas para nós e que vai ajudar nas próximas. Olhando o nosso time aqui, Gabriel, Peck, Cano e Jacaré foram bem no ataque. Michel Araújo entregou uma pontuação interessante no meio. Os nossos laterais do Fluminense imitaram, né? 10 pontos para o Alexandre e 8 para o Samuel Xavier. Maurício Lemos fez média básica. Maurício Lemos segurou SG, fez 5 pontos. Gabriel Xavier fez média básica, 3, 4 pontos. E ficou por isso. Mas tá ótimo, não vamos reclamar não, pessoal. Bom, vamos vender o time aqui e vamos focar na rodada 3. Bom, essa rodada 3 tem uma questão diferente. A gente não vai focar em jogadores que valorizaram muito na última rodada, que nem a gente focou na rodada 2. E vamos focar mais em jogadores que têm potencial de imitada, pessoal. Então, o foco nessa rodada 3 são jogadores que podem imitar na rodada. Começando aqui pelos goleiros, eu vejo 3 nomes extremamente interessantes para essa rodada devido aos confrontos, tá? Então, vou começar de baixo para cima aqui. O Kehler tem um ótimo jogo aí, um jogo favorável contra o Goiás em casa. O Inter vem numa boa fase aí, né? E o Goiás, querendo ou não, é um time fraco, mesmo que tenha virado o jogo para cima do Corinthians nessa última rodada. Não é toda hora que vai acontecer, né? Um milagre desse. Então, creio que o Inter tem grandes chances, não só de vitória, como de segurar o SG aí em casa, tá? O Goiás fora de casa não ataca tanto. O Rafael é uma boa pedida. O Coritiba costuma atacar bastante, principalmente dentro de casa, tanto que imitou o goleiro do Fortaleza aí, né? 12 pontos na última, o Fernando Miguel. Então creio que seja uma boa opção aí, até porque também o Rafael segurou o SG do São Paulo no último jogo em casa. Então une útil ao agradável, um ataque que chuta muito contra um goleiro que defende bem. É sim uma boa opção, tá? Só não garanto o SG. Léo Jardim é uma ótima opção em casa contra o Botafogo, tá? O Vasco vem tendo algumas falhas defensivas ali na parte dos volantes e dos zagueiros, que deixa brecha para os atacantes chutarem para o gol. E o Léo Jardim está mostrando serviço, está entregando scouts básicos interessantíssimos. Já fez 16 defesas em 2 jogos, pessoal. São média de 8 defesas por jogo. É muito, muito, muito bom de média básica ele. Só que o meu goleiro nessa rodada e que eu indico é o João Paulo dos Santos, tá? O América Mineiro é um dos times que mais cede defesas para o adversário, ou seja, é um dos ataques que mais chuta no gol nesse campeonato. Só que chutando bastante, mesmo assim não conseguiu fazer nenhum gol em 2 jogos. E o Santos, pelo contrário, vem tendo uma defesa muito sólida aí e vai jogar em casa. Tomou um gol em 2 jogos, um gol que não foi um gol bem trabalhado, foi um gol de sorte da lateral do João Pedro no Grêmio, fora de casa na primeira rodada. Conseguiu segurar o Atlético Mineiro muito bem aí, não passou tanto sufoco, teve uma ou duas chances claras do Atlético Mineiro, o resto do jogo inteiro ficou tranquilo. João Paulo vem sendo o salvador do Santos há 2, 3 anos aí. Se não fosse ele, com certeza o Santos estaria bem pior das pernas aí do que está hoje.
é um ídolo no time, então creio que seja sim uma ótima oportunidade para escalar ele, tá? Vamos gastar um pouquinho de cartoletas, mas eu acho extremamente importante e interessante ele, tá? Falando de laterais aqui, pessoal, eu vejo algumas oportunidades interessantes para essa rodada aqui também. Ayrton Lucas é uma delas, tá? Nesse esquema do Sampaoli, ele está jogando tanto como um ala quanto como lateral, então ele defende muito bem quando tem o 4-4-2 e ele sobe muito quando transforma em 3-5-2, 3-6-1 ali, que é o que o Sampaoli normalmente faz. Então, o Ayrton Lucas é muito bem aproveitado em qualquer uma das alternâncias de formação tática que o Sampaoli gosta ali, principalmente porque o time do Sampaoli pressiona muito na frente, então tem grandes chances de desarmes, além das assistências e dos gols que ele vem fazendo nesse início de temporada e todo mundo está vendo, né? Além dele, vejo como ótima opção e o nosso primeiro lateral aqui escolhido, o Rubens. Desde o ano passado vem demonstrando uma solidez defensiva muito grande, ótimo nos desarmes, sensacional nos desarmes, sem contar que tá subindo nas laterais para fazer cruzamentos e jogadas, tabelinhas com os pontas, tendo chances de participar de jogadas ofensivas, tá? Mas o meu foco maior aqui é desarmes. O Rubens já fez 11 desarmes em 2 jogos, então tem diversas chances de produzir aí. Contra um Atlético Paranaense que está muito focado na Libertadores, ganhou os primeiros jogos agora e quer manter essa boa fase nesses primeiros para tentar garantir logo a próxima fase da Libertadores, sem contar que perdeu o primeiro jogo da Copa do Brasil, então provavelmente vai com tudo na Copa do Brasil, vai ficar cansado para o jogo do fim de semana, tá? Natan eu vejo como ótima opção também, jogando em casa contra o América Mineiro. Ele tem um potencial enorme de desarme, já foram 9 desarmes em 2 jogos. E o Santos eu realmente acho que tem chances de SG nessa rodada, tá? Então Natan, ótima opção também, tá? Além dele tem Diogo Barbosa, que joga fora de casa contra o Cuiabá, mas é uma ótima opção. O Grêmio vem bem aí nesse ano, tem grandes chances de conquistar resultados bons, principalmente porque está focado em apenas 2 competições, né? E o Cuiabá não entrega tanto. O Alexander vem em uma ótima fase também, só que tem um jogo muito mais complicado. O René, se jogar, se não for poupado, é uma ótima opção. O René vem entregando scouts básicos há diversos anos aí no Flamengo, no Inter. A gente sabe que ele é um bom jogador para Cartola. Contra um Goiás que é em tese fraco, tem chances de SG. Se jogar, só tem que ficar ligado se vai jogar ou não. Outras opções aqui, Lucas Pires, para quem não tem dinheiro para bancar o Natan lá em cima. Wesley do Flamengo é uma ótima opção. Esse moleque está jogando muito bem aí, está tendo chances e está representando na lateral direita do Flamengo, tá? Marcos Rocha pela solidez defensiva do Palmeiras, mesmo que não tão intacta nesse início de Brasileirão, e sem contar que é um clássico, mas o Marcos Rocha sempre entrega scouts básicos, né? Entrega desarmes, entrega jogadas ofensivas. Juninho Capixaba também por ter ótima participação ofensiva no Bragantino, ainda mais se o Bruninho retornar da seleção brasileira, que é a tendência. Eu vou ficar bem de olho nesse Juninho Capixaba aqui, pode ser que eu escale ele, tá? Mas o meu segundo lateral, ele deixou de ser provável, será? É o Piquerez, deixou de ser provável, tá em dúvida. Piquerez, desde o ano passado, também vem deixando os cartoleiros de sorriso na cara. Vem jogando muito bem, tem ótimos desarmes, ótimas jogadas ofensivas, com chances diversas de participar de um gol aí. Então, a minha escolha momentânea vai ser o Piquerez, mesmo que em dúvida, tá? E aí eu vou acompanhar durante a semana para ver se de fato ele vai jogar. Zagueiros. Zagueiros temos algumas opções, não tantas quanto eu queria, mas temos, tá? O Nino vem em grande fase, mas está super valorizado. Eu não sei se é uma boa opção para essa rodada. O Maurício Lemos é sim uma boa opção contra um Atlético Paranaense que, como eu disse, vai estar um pouco cansado
Fora de casa eu não vejo ele com tantas forças assim para atacar fortemente a defesa do Galo, então tem chance sim de segurar o SG aqui, não é garantido, mas tem chances. E o Maurício Lemos vai muito bem pro ataque, então nas bolas aéreas ele sempre dá muito perigo pro adversário. Gustavo Gomes, que vai ser o meu primeiro zagueiro, é uma ótima opção, tanto defensiva com desarmes quanto ofensiva na bola aérea. O Corinthians já sofreu gol de bola aérea nesse Campeonato Brasileiro e tem uma deficiência grande aí nessa questão. Sem contar que está com um novo treinador, não conseguiu treinar muito bem as jogadas interessantes que ele gosta, então creio que o Palmeiras possa se privilegiar disso aí, tá? Algumas outras opções aqui, o próprio Bauerman, tá? Tanto para desarmes quanto para bola aérea. Contra o América Mineiro frágil aí, tomou 6 gols e não fez nenhum nesses 2 primeiros jogos. Natan do Bragantino contra o Cruzeiro também vejo uma boa opção, tá? E aí aqui que é o que eu vou selecionar, Igor Gomes, que na verdade ele é zagueiro, só que ele está jogando de lateral no Internacional. E como eu já havia dito, tem grandes chances do Inter desculpa, conseguir esse SG, então creio que seja uma ótima opção, tá? Vamos com ele aqui. No meio de campo tem diversas opções também, tá? Eu vou tirar o provável aqui e já vou escalar o primeiro, Bruninho. Quase certeza que já vai ter retornado da seleção brasileira e vai dar um trabalho gigantesco para o Cruzeiro aí dentro de casa. Normalmente o Bragantino ataca muito, o Bruninho é a principal referência ofensiva do time, vem jogando muito bem, é a revelação do clube. Com ele o time se empolga mais, roda mais a bola, cria mais chances do meio de campo para frente, então creio que seja uma ótima opção, tá? Além dele temos Alan Patrick, que também vai ser o meu segundo meio campo. É o principal cara ofensivo do Inter, não é um atacante, é o Alan Patrick que é o meio campo. Vem jogando muito bem, quando consegue fazer a dobradinha com o Pedro Henrique pelas pontas, entrega muita dificuldade para os adversários, sem contar que tem a bola parada, então creio que o Alan Patrick seja uma ótima opção para essa rodada. E aí para essa terceira vaga, a gente tem alguns jogadores interessantes aí, tá, pessoal? Bitelo com certeza é uma ótima opção, seja jogando de volante para desarmar, seja jogando de meio campo armador ali, fazendo uma dobradinha com o Cristaldo ou com o Vina na frente. É um ótimo cara, não só para desarmes como para chute de longe, de vez em quando pisa na área, então é sim uma ótima opção. O próprio Arias contra o Fortaleza decepcionou na última rodada, está desvalorizado, mas Arias é Arias, ele e o Cano junto não dão sossego para os adversários, creio sim que seja uma boa opção para essa próxima rodada. Cristaldo, o parceiro do Bitelo, também acho uma ótima opção. Ele participa da maioria das bolas paradas do Grêmio, vem sendo uma dobradinha interessante, vem fazendo uma dobradinha interessante com o Soares aí nesse início de ano, mesmo que nesses 2 primeiros jogos não tenha entregado um gol, mas mesmo assim entregou média básica, tem 4.3 de média básica, tá? Então é sim uma boa opção. O meu terceiro meia vai ser o Michel Araújo do São Paulo, que é a principal arma ofensiva no meio campo do São Paulo. Ele arma, ele desarma os jogadores, ele arma jogadas para o São Paulo, ele faz a catraca girar no meio campo, cruza a bola para os atacantes, traz a bola de trás para frente, então é uma ótima opção aí para essa rodada. Creio que seja uma das melhores opções para essa rodada também. E alguns estão falando do Zaratio, não sei se é tão confiável assim, mas pode ser sim uma boa opção para aqueles que querem arriscar, tá? Mas o meu meio campo vai ficar entre Michel Araújo, Bruninho e Alan Patrick. Se o Bruninho de fato não jogar, ou se eu tiver algum problema com os outros 2 meias, provavelmente eu tende a colocar ou o Bitelo ou o Cristaldo, tá? Lembrando que isso aqui é um time esboço, tá, pessoal?
É só uma análise inicial aqui. Vai ter jogos nesse meio de semana, já está rolando o jogo do Cruzeiro. Vão ter outros jogos da Copa do Brasil, terça, quarta e quinta. Então, lá pela sexta-feira que eu vou ter um time atualizado mais focado no que de fato vai para a rodada, tá? No ataque temos ótimas opções aí. Gabriel Peck é uma delas com certeza, porém está super valorizado. Para quem precisa de cartoletas não é tão interessante. Caleri é uma ótima opção e vai ser o nosso primeiro atacante selecionado. Curitiba tem grande deficiência, principalmente na bola aérea, então vai com certeza sofrer nessa questão contra o São Paulo, que vem encaixadinho aí, né? Também com o novo treinador Dorival, é uma ótima pessoa para transformar a mentalidade das pessoas, então ele mexe com o psicológico dos jogadores, ele dá incentivo interessante, então creio que o São Paulo vá sim com tudo para cima do Curitiba nesse jogo. Roger Guedes é uma opção boa, só que eu não vejo o Corinthians tão forte assim, principalmente depois dessa virada contra o Goiás. Eles vão bem enfraquecido para o clássico, na minha opinião, tá? Cano, não tem nem o que falar, faz gol de tudo que é lado, de tudo que é canto, dentro de casa, fora de casa, então para quem tem dinheiro para bancar é uma boa opção sim, mas eu vou deixar para uma próxima. Pedro, sensacional opção contra o Botafogo, jogo grande, gosta de aparecer, vai estar jogando em casa com o Sampaoli. Se o Sampaoli meter um 4-4-2 ou se meter um 4-3-3, vai privilegiar o jogo dele, porque vai ter pontas e alas que vão até a lateral para cruzar, que é o ponto forte do Pedro. Então creio que o Pedro sim seja uma ótima opção, e eu estou em dúvida, tá, em colocar ele ou não. A princípio eu vou colocar o Vander e o Hulk. O Vander, que é o Wanderson do Internacional, é um cara que vem tendo uma média sensacional, né? Um gol e uma assistência. Nos 2 jogos ele entregou ótimas pontuações, está com uma média excepcional, uma das melhores do jogo até agora. Nessas 2 primeiras rodadas, vem fazendo da defesa das adversárias o inferno pela ponta ali, principalmente puxando contra-ataques, né? O Goiás provavelmente vai jogar bem retrancadinho ali na defesa fora de casa, e o Wanderson é uma das opções que o Inter vai ter para tirar um coelho da cartola e fazer uma jogada individual. Ele, o Alan Patrick, o Maurício se entrar no segundo tempo. Então creio que o Wanderson vai ser uma ótima opção. E o Hulk tem uma média básica sensacional, né? 100 gols, 100 assistência, já entregou uma média de 5.5 pontos por jogo. Vai jogar em casa contra o Atlético Paranaense, que o Hulk vem mordido com o Atlético Paranaense, porque o Atlético Mineiro perdeu do Atlético Paranaense pela Libertadores em casa. Em casa não, desculpa, fora de casa. Mas ele perdeu e o Hulk fica... Ultimamente o Hulk tá ficando muito bravo dentro de campo. Vai ter uma hora que o maluco vai ficar verde, vai estourar tudo, vai fazer gol de falta de pênalti de fora da área. E eu tô achando que essa chavinha para virar para fazer os gols vai ser nessa rodada. O Hulk vai entregar pelo menos um golzinho nessa rodada. E creio que se pelo menos um gol sair, ele já vai mitar com 12, com 13 pontos. Creio muito nisso, tá? Vitor Jacaré tá entregando bem, não só pelo gol que ele fez na última rodada, como pelos desarmes que ele entregou na primeira rodada. Por ser um ala e pelo Vasco jogar muito pelas pontas, eu creio que seja uma ótima opção para quem confia nos desarmes do Vitor Jacaré. E o Soares, né? O Soares é aquele, o cara é um monstro, não tem como desconfiar dele, mas confiar também não sei se está interessante. Esse início de Brasileirão ele não vem demonstrando muita confiança para fazer gol, até pênalti está perdendo. Para finalizar, deixo a dica dos 2 atacantes do Santos, tá? O América Mineiro já sofreu 6 gols em 2 jogos, não fez nenhum gol. O Soteldo é um ponta que dá muito trabalho, o moleque é muito liso. O baixinho é arretado demais. Ninguém consegue segurar ele, não só por jogadas interessantes, como também por sofrer muita falta. Então creio que ele vai entregar uma média básica interessante aí. Ele entregou 2.4 pontos mesmo sendo expulso de jogo no primeiro jogo, para vocês verem como foi interessante esse primeiro jogo do Soteldo aí, tá? Ele entrou
no decorrer da partida, tomou um vermelho e mesmo assim entregou 2,4 pontos. Então eu acho que é uma ótima opção. E o Marcos Leonardo vem alguns jogos sem fazer gol aí, mas é o centroavante principal do Santos, é a esperança de gols do time, é um jovem que tem muito potencial e que vem crescendo muito aí nos últimos anos. Creio que esse possa ser o jogo também de fato para ele ter aquele clique, aquela virada de chave para entregar os gols, tá? Eu acho que eu ficaria nisso aí, tá, pessoal? Sobrou pouquinho pro técnico aqui. Ixi, nem sobrou pro técnico. Vamos ter que fazer alguma mudança aqui. Vamos trocar o Caleri então. Não, não vamos trocar o Caleri não. O Caleri vai ficar. Eu vou tirar então o Wanderson e vou colocar justamente o Marcos Leonardo. Então nosso ataque vai ficar Marcos Leonardo, Hulk e Caleri, tá? E aí o nosso técnico vai ser o Odair Hellmann do Santos. Nosso banco de reservas, Léo Jardim, que eu confio muito nele nessa rodada. Nosso lateral reserva, Lucas Pires. O nosso zagueiro reserva, vamos de Mercado. Não, vamos de Vitão, o outro do Inter. Meio campo reserva, temos algumas opções interessantes aqui, ó. Mas eu vou ficar com o Alex Teixeira do Vasco, tá dando um trabalhinho aí nos últimos jogos, tá tendo uma média básica interessante também. E no ataque, Pedro Raul do Vasco, que vem entregando uma esperança boa de gols pro Vasco aí também. Como fez o gol no último jogo, pode ser que tenha dado o clique nele já e comece a embalar. Nosso capitão vai ser o Hulk, o incrível Hulk, que de média básica vem entregando ótimas pontuações aí garantidas, tá? Então nosso time ficou assim, pessoal. Goleiro João Paulo, lateral direito Piquerez a princípio, Igor Gomes e Gustavo Gomes na zaga, lateral esquerdo Rubens, Alan Patrick, Michel Araújo e Bruninho no meio campo, Marcos Leonardo, Hulk, Caleri no ataque, com Odair Hellmann como treinador. Nosso time custa 128 cartoletas, é um timinho meio caro, meio salgado. Sobrou só 2 cartoletinhas, isso porque eu tive que fazer uma mudança ali, né, que não era o nosso ataque. Então, ficou meio salgadinho, mas é um time da mitada, um time que vai mitar demais. Vocês podem anotar. Banco de reservas: Léo Jardim do Vasco, Lucas Pires dos Santos, Vitão do Inter, Alex Teixeira e Pedro Raul do Vasco. É isso, pessoal. Gostaram do conteúdo? Clique em curtir. Inscreva-se no canal para não perder as próximas postagens. Deixa no comentário quantos pontos e quantas cartoletas vocês valorizaram nessa segunda rodada. Vamos para cima, é nóis!